Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de enfermagem e doenças transmissíveis. Nessa aula, nós vamos estudar as doenças causadas por fungos e as doenças causadas por vírus. É um apanhado geral, visto que a gente já visitou esse conteúdo várias vezes durante a nossa disciplina. Aqui a gente começa com as doenças causadas por bactérias. As doenças bacterianas, né, que são as causadas por bactérias, são definidas como? Na verdade, a gente começou aqui definindo as bactérias. As bactérias são organismos microscópicos unicelulares, bastante conhecidos pelas doenças que causam na população humana. Apesar de conhecermos várias doenças bacterianas, nem todas as bactérias são maléficas aos seres humanos. Várias espécies são encontradas, por exemplo, na nossa pele, sem causar danos à nossa saúde. E em nosso intestino, onde atuam protegendo o nosso corpo de micro-organismos patógenos, atuam garantindo a ativação do nosso sistema imunológico e participam da digestão de alguns alimentos e síntese de alguns nutrientes. Então, aqui é muito interessante a gente ter o conhecimento de que a bactéria, ela causa sim uma doença na gente, né? Vamos até grifar aqui, ó. Deixa eu pegar meu marca-texto. Causa doenças bacterianas, mas elas não são maléficas, né? Mas nem todas são maléficas. A gente tem, inclusive, bactérias muito importantes na nossa flora vaginal, as mulheres, né? Quando a gente utiliza aquele sabonetezinho que mata todas elas, é inclusive prejudicial à nossa saúde, porque são bactérias que defendem, né? Que participam ali da nossa defesa. Então, nem toda bactéria é maléfica, mas muitas são, e é sobre isso que a gente está estudando aqui, em doenças, né? Aqui, eu coloquei algum exemplo de bactérias. As principais bactérias que a gente ouve falar por aí, na verdade, a gente nem escuta tanto o nome das bactérias, e sim das doenças, né? Mas nesse caso, ó, a gente tem a coqueluche, é causada por bactéria. A clamídia, a gente tem, é causada por bactéria. O tétano é causado por uma bactéria, tuberculose, a salmonelose. A gente tem aqui a pneumonia bacteriana, a sífilis, a cólera, são causadas por bactérias. Tem alguns nomes que a gente acaba ouvindo e sendo comum no nosso dia a dia hospitalar, né? O Clostridium, não só o tetânia, né? Ele tem outros tipos de Clostridium que a gente escuta muito falar. A gente também escuta muito falar dos estafilococos. Pode ser os aulas, mas também tem outras modalidades. A gente escuta muito falar, por exemplo, da Treponema pallidum, é muito comum. Streptococcus também é bem comum. As outras um pouco menos comum, mas também a gente escuta falar, né? Só que a gente sempre refere mais ao nome da doença, então isso aqui acaba sendo nomes que não vale tanto a pena você memorizar, né? Na verdade, você precisa saber que são doenças causadas por bactérias, e quando você escutar o nome de uma bactéria, você memorizar e lembrar que se refere a alguma doença causada por ela. A transmissão das doenças bacterianas, geralmente, né, como são muitas doenças, a transmissão ela é particular de cada doença, né? Não tem como a gente abordar aqui a transmissão de cada uma delas, daria uma aula super extensa, e também não é a ideia aqui dessa aula, né? A transmissão, ela acontece através da ingesta de alimentos e água contaminada por bactérias, geralmente, viu? Não se aplica a todas, é o que é o apanhadão geral, que é comum a maioria delas, né? A gente pode citar como exemplo a cólera e o botulismo. A gente também tem transmissão das bactérias pelo ar, né? A exemplo da tuberculose, hanseníase e coqueluche, e também pela via sexual, a exemplo da gonorreia e da sífilis. Então, a gente pode encontrar bactérias transmitidas através da via sexual, através da respiração através do ar e através da ingestão de alimentos e águas contaminadas. Os sintomas. Não há sintomas específicos, né, que sugerem uma doença bacteriana, porque normalmente cada doença tem a sua especificidade. Não tem como eu olhar para aquilo e falar, isso daí é uma doença bacteriana. Tem alguns sintomas característicos, né, mas cada doença vai ter os seus sintomas correspondentes. Então a gente não tem nenhum sintoma específico que sugere uma doença bacteriana, e os sintomas dependerão da bactéria adquirida e também da parte do corpo afetada, né? Vai variar muito dependendo de que região que foi afetada e do tipo de bactéria que causa graves complexidades. Tem bactérias mais simples, tem bactérias que são benéficas, então não tem os sintomas gerais. Aqui eu coloquei, por exemplo, algumas doenças, né, causadas pela bactéria. A cólera, a pessoa vai apresentar diarreia,
vômitos, dores abdominais, cãibras, desidratação, né? E olha aqui a bactériazinha causada por ela. O tétano, por exemplo, ele causa uma rigidez muscular, espasmos musculares, dificuldade de engolir. Aqui não tem a fotinho da bactéria, né? Mas a gente sabe que o tétano a gente pode contrair quando você tem contato com um ferro que está enferrujado, né? A gente até toma vacina contra isso daqui. A hanseníase, aqui a presença da bactériazinha, o que ela causa? Lesões na pele, caracterizadas pela redução ou ausência da sensibilidade. E aqui a meningite, né? Também tem a meningite bacteriana, que causa febre, náuseas e vômitos, dores musculares, rigidez no pescoço ou nuca. Então a gente vê aqui, ó, que praticamente não tem nenhum sintoma comum a não ser a dor, mas mesmo assim não se aplica a todas as bactérias, né? A dor ela é comum a algumas doenças, mas também não é algo que caracteriza uma doença bacteriana, né? A exemplo de cada uma delas, eu coloquei aqui os sintomas, mas para vocês verem que cada uma tem uma especificidade, tanto de transmissão, quanto de apresentação de sintomas e quanto também de recuperação. O tratamento. As doenças causadas por bactérias, de uma maneira geral, são tratadas com o uso de antibióticos, que são compostos responsáveis por desencadear a morte ou inibir o crescimento desse microorganismo. Atualmente, porém, o uso dessa substância tem ocorrido de maneira desordenada, desencadeando a seleção de bactérias resistentes. Isso é um problema que tem acontecido na população. As pessoas estão utilizando muito antibiótico sem prescrição médica, sem o controle, né? Então, quando você utiliza muito aquele antibiótico, você deixa de desenvolver aquela proteção específica, né? Na verdade, de conseguir matar aquele microorganismo que está te causando a doença, porque ele vai aprender a se defender. Quando você usa de maneira desordenada aquele antibiótico, o microorganismo ele é inteligente. Ele vai reconhecer, poxa, já matou uma vez daquela forma, eu já sei como que eu vou combater aquilo lá. E aí se torna uma bactéria resistente ao uso daquele antibiótico. Aí a ciência vai e cria um novo antibiótico para combater aquela doença. E a população vai e usa de forma desordenada, as bactérias desenvolvem resistência e aí vira um ciclo vicioso, né? Por isso que é importante a gente sempre utilizar antibiótico com muita consciência, com recomendação médica e sempre ser muito clara na sua consulta com o médico. Se você utilizou um antibiótico, refira para ele na consulta por quanto tempo que você utilizou, qual foi o antibiótico que você usou, se ele foi eficiente ou não foi, porque a gente tem níveis de antibiótico. Então, se ele não combateu eficientemente aquela doença, o médico vai prescrever um outro nível de antibiótico, porque, poxa, se aquele ali que era inferior não combateu, então vamos para esse aqui que é um pouquinho mais forte. E assim consecutivamente. Agora tem pessoas que já vão no antibiótico mais forte, elas querem aquele que é mais forte. E aí, se seu organismo desenvolve, se as bactérias aprendem a se defender daquele que é o mais forte, quais são os outros que vão fazer efeito, né? Então, por isso que é importante a gente sempre utilizar antibiótico com consciência. Aqui a gente tem as doenças causadas por vírus, são as doenças virais, né? As doenças causadas por vírus também são conhecidas como viroses. Existem viroses que são relativamente simples, como os resfriados, e outras que desencadeiam quadros mais graves, existindo até mesmo doenças sem cura, como é o caso da AIDS. O vírus são organismos que caracterizam por se produzirem apenas no interior da célula, sendo por esse motivo conhecido como parasitas intracelulares obrigatórios. Ao parasitar as células, os vírus podem desencadear doenças, provocando diferentes sintomas. Então, aqui a gente tem como característica das doenças virais, na verdade não é uma característica, na verdade é uma importante informação, que eles podem ser relativamente simples e fácil de se combater, fácil de se medicar, ou eles podem também apresentar quadros mais graves. Aqui, outra vez, a gente também não tem uma especificidade, então, né? Não tem como eu dizer que uma doença viral, ela é simples. Não tem como eu dizer que uma doença viral, ela é grave. Depende muito do vírus que me atinge e depende muito da forma com que ele me atinge, né? Por exemplo, uma pessoa que tem AIDS, que ela já tem a sua que já tem a sua deficiência abalada, qualquer vírus que adentre o organismo dela vai combater ela de uma forma mais severa. Então, aqui também não tem como a gente garantir qual vírus que vai ser simples, qual vírus que vai desenvolver quadros mais graves.
Aqui exemplos de doenças causadas por vírus. Como eu disse anteriormente na aula sobre ISTs, a maioria dos vírus tem o nome da própria doença. Então aqui eu coloquei doenças causadas por vírus, mas normalmente o vírus é o próprio nome da doença. Para a ciência de vocês, a gente tem aqui a AIDS, catapora, cachumba, dengue, ebola, febre amarela, HPV, hepatites, zika, varíola, sarampo, rubéola, raiva, gripe, chikungunya e poliomielite. Para algumas delas, né, ainda bem, para o nosso bem, a gente já tem vacina, mas para muitas outras não, né? Fica aí a tarefa para vocês. Quais dessas doenças virais aqui a gente já tem vacina e quais a gente não tem? Eu falo atividade, gente, a nível de pesquisa, tá bom? Não precisa me entregar nada, não. Aqui, transmissão. Como que são transmitidas doenças virais? A transmissão pode se dar por meio de vetores, em outros casos de pessoa para pessoa, ou por meio de alimentos, objetos ou instrumentais contaminados. Ou seja, a gente também não tem uma especificidade. No geral, o vírus pode vir através de um vetor, no caso ali da zika, chikungunya, dengue, né? Pode ser de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, a AIDS a gente transmite através de contato sexual, de pessoa para pessoa, por meio de alimentos, objetos ou instrumentos contaminados. Aqui, um lenço daquela pessoa soou, tem um resíduo de secreção ali, pode ter uma transmissão através de materiais contaminados, por meio de alimentos contaminados, também é um formato de transmissão viral. Os sintomas. Ao invadir uma célula, que pode ser de qualquer organismo vivo, os vírus podem desencadear doenças. No ser humano, essas doenças são muito comuns e geralmente causam febre, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite e indisposição, sintomas relativamente inespecíficos. Ou seja, né, já na doença bacteriana, que a gente não tinha especificidade, cada doença se apresentava de uma forma, na viral, a gente tem alguns sintomas que normalmente aparecem, né? Não vou dizer que sempre aparece, mas quando a pessoa está apresentando febre, a dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite e indisposição, a gente pode dizer que ela está ali com sintomas característicos de uma infecção viral. Não quer dizer que seja, né? Mas dá indícios para a gente ir por essa linha de raciocínio, né? Aqui está escrito que são sintomas relativamente inespecíficos, porque eles podem se apresentar em outras doenças que não são virais. Não é porque você teve uma dor de cabeça que você está com uma doença viral. Não é porque você teve febre que você está com uma doença viral. Mas a gente pode investigar se é uma doença viral, porque normalmente uma virose tem esses sintomas. O tratamento. Na maioria dos casos, visa controlar os sintomas, como febre, dor, enjoo, vômito, através de medicamentos. Isso se deve ao fato de que a maioria das doenças causadas por vírus não possui um medicamento específico para seu tratamento. Também é recomendado que o paciente mantenha repouso, se hidrate bem e cuide da sua alimentação. Como salientado anteriormente, nem todas as doenças virais apresentam medicamentos específicos para seu tratamento, porém algumas podem ser tratadas com o uso de fármacos que atuam inibindo a replicação viral, os chamados antivirais. Um exemplo desses medicamentos é o aciclovir, que impede a replicação do herpes vírus. Além do aciclovir, podemos citar o AZT, que atua controlando a reprodução do HIV. Olha que interessante, então. A gente tem aqui a informação de que a maioria do tratamento de doenças causadas por vírus visa controlar os sintomas. Então, eu não tenho especificidade de, eu tô com dengue, eu vou tomar o remédio para dengue. Na verdade, você não toma remédio para dengue, você toma remédio para controlar a febre, a dor no corpo, a perda de apetite. Então, você toma remédio para controlar esses sintomas, né? A febre. Já aqui, a gente tem alguns medicamentos que são os antivirais, não que eles sejam específicos, mas eles apresentaram efetividade no tratamento. Então, eles são usados de uma forma específica para esses vírus, né? Por exemplo, o vírus da herpes, o vírus do HIV, mas eles também não são específicos pro vírus. Eles também combatem os sintomas, mas eles ajudam a controlar a reprodução do vírus e fazer com que aumente o potencial de infecção dentro do organismo da pessoa. E aqui a gente tem doenças causadas por fungos, é um extra da aula. As doenças fúngicas são causadas por fungos, são bastante comuns na infância ou na vida adulta. O que muitos não sabem é que essas enfermidades aparentemente são inofensivas, podem causar problemas ainda maiores.
Quando aliadas ao sistema imunológico baixo, pode causar problemas no organismo. Algumas doenças causadas pelos fungos podem causar lesões que, se atingirem um estágio avançado, podem afetar a circulação do sangue e dos órgãos. Então, aqui mais uma vez, né, a característica mais comum aqui na doença fúngica é que ela ocorre na infância, justamente porque a gente põe a mão em tudo, depois põe na boca, tem contato com terra, né? Na verdade, isso era antigamente, né? Mas enfim, são mais comuns na infância. Aqui algumas doenças, né, que são exemplos, né, dessa infecção por fungos: o pano branco, a tinha, a esporotricose, histoplasmose, frieiras e a candidíase. Eu deixo aqui como um exercício, não para ser entregue novamente, né, só a nível de pesquisa, vocês investigarem um pouquinho essas doenças e os sinais e sintomas. É muito interessante vocês saberem diferenciar. A maioria dessas doenças tem acometimento na pele, né? Então é interessante você saber quais são os sinais e sintomas dessas doenças, para você saber diferenciar uma da outra quando você se identificar com aquele sintoma, porque normalmente vai ser um acometimento na pele. A transmissão aqui, ó. A transmissão é através da inalação de fungos, que pode estar presente no ar, através de contato com fungos presentes em ambientes, usar uma roupa úmida por um longo período de tempo, utilizar roupas, meias, calçadas de material sintético. Tudo isso daqui, ó, favorece a contaminação por fungo, né? E na verdade ele não é transmitido de pessoa para pessoa, de uma forma direta, né? Esses itens aqui favorecem a transmissão por fungos. Os sintomas geralmente são tosse, falta de ar, febre, manchas na pele, tá vendo aqui, ó? Manchas na pele, alterações cutâneas, alteração na textura da pele, mais uma vez pele, ó, alterações na textura da pele, e prurido, que é a coceirinha na pele. O tratamento, normalmente, ele é feito através de antifúngicos, de uso oral ou venoso, né? Então, a gente tem essa especificidade aqui, que a gente tem antifúngicos para combater as doenças fúngicas. E aqui a gente finaliza. Eu agradeço demais a companhia de vocês durante toda essa disciplina. Eu deixei ao final dessa aula um estudo dirigido para auxiliar vocês na prova de amanhã. Então eu agradeço a companhia, espero que tenha sido proveitosa essa nossa jornada. Se precisar, estou aqui à disposição de vocês para auxiliar vocês em qualquer dúvida, em qualquer coisa que vocês precisem relacionados à matéria. Agradeço demais a companhia, gente. Bons estudos. Tchau, tchau.